Deixa eu arrumar o meu microfone. Ah, e gravata, né? O meu microfone. Tá regulando o aparelhinho aqui atrás. Isabelle. É, né? Uhum. Boa noite. Boa noite, Isabel. Isabela, o áudio tá bom? Dá pra escutar bem? Dá um joinha se tá legal. Joinha é a mão assim com o dedo pra cima. Sim ou não? Tá dando pra escutar bem? Boa noite. Boa noite, gente. Vamos iniciar mais uma live, a última de Gálatas, a carta que a gente começou, Deus do capítulo 1, né? Então a gente quer terminar ela hoje, para depois, boa noite, Anoir, para depois a gente começar um outro, né, uma outra carta e a gente poder debater em cima dela, tá? Então a gente vai continuar dentro do mesmo propósito, que é falando aquilo que o apóstolo Paulo fez na carta de Gálatas, que ela é um divisor de águas, né? Ela é um divisor da Igreja da Graça e da lei. Ela bota como é que é? Ela bota as coisas em ordem, né? Para que aquele povo daquela época pudesse entender se o que eles estavam fazendo era certo, era errado. De que forma que eles estavam analisando. Por que Paulo, quando ele escreve a carta de Gálatas, já a partir do primeiro capítulo, ele começa falando com Gálatas assim: ó insensatos Gálatas, né? Quem que vos fascinou? Quem que vos iludiu a sair da graça e tentar se justificar pela lei? Lembrando que a lei era o quê? Obras da carne, né? A lei batia em obras da carne. Então essa carta de Gálatas, ela mostra muito claro para qualquer pessoa hoje, qualquer cristão hoje, qualquer pessoa que acredita na palavra de Deus, se ele lê a carta de Gálatas, Deus do capítulo 1 até o 6º, lendo, analisando, colocando um pensamento, tirando um tempo para fazer uma meditação em cima dessa carta, essa pessoa vai entender que graça é uma coisa, lei é outra. São coisas bem simples de se entender, tá? Então no capítulo 6, lembrando que no 5, na passada, ele falou sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Frutos do Espírito. E os frutos do Espírito. Então ali a gente entendeu bem claro que obras da carne coisas relacionadas a nós mesmos, erros, atitudes, imperfeições. Isso não tem nada a ver com demônio, nada a ver com o diabo, onde muitas pessoas gostam de muitas coisas que fazem errado colocar a culpa no diabo. Não é. Isso é a tua própria carne, tá? Então aqui no capítulo 6 ele começa assim, ó. Irmãos, boa noite, Letícia. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, espirituais com letra minúscula, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não estejais igualmente tentado. Então, aqui no começo da carta, o apóstolo Paulo já começa fazendo ao mesmo tempo que ele diz que falando sobre alguma pessoa que está cometendo um pecado na carne, ele diz assim, ó, se algum irmão for surpreendido em algum pecado da carne, obras da carne, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa.
Tá? Então o apóstolo Paulo está sendo bem claro. É restaurar a pessoa, não é detonar com a pessoa. Né? O que a gente mais veja hoje, dentro de vários locais, é o quê? Quando a pessoa é pego em algum problema. A grande maioria das pessoas que congregam ali, o primeiro objetivo é de massacrar a pessoa. É detonar. É fazer a pessoa ser o mais humilhada possível. E ao contrário, a igreja deveria ter um outro papel. É um papel de auxílio. Porque se o próprio Cristo, em João 3,16, ele diz assim, ó, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar. Não para condenar, quer dizer, mas para salvar. Então, se o Cristo veio para ajudar, para salvar e não para condenar, como que o ser humano toma esse papel de condenar? Então aqui é uma ilustração bem interessante de que muitas vezes a igreja ela não cumpriu com o papel dela. A igreja ela tem um papel mais preocupado em condenar do que em ajudar alguém. Como falei já em outras lives, por isso que tem tanta gente hoje fora do sistema, fora da instituição, fora do corpo de Cristo, machucada, que não quer mais saber de nada a respeito do Evangelho. Por quê? Porque já foi tão massacrado, tão judiado dentro do sistema, que essa pessoa não consegue mais conviver em local nenhum. Porque ela não se acha digno daquilo dali. Então se a igreja fizesse o papel dela, a coisa seria muito mais fácil. Por isso que ele diz assim, ó, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Como é que tu vai conversar com uma pessoa que tu sabe que está fazendo errado com espírito de humildade? É tu conversar com essa pessoa e se colocar dentro da mesma posição dessa pessoa, do mesmo patamar dessa pessoa. Na verdade, o risco de tu incorrer no mesmo erro que a outra pessoa é daqui para ali. O risco de tu entrar no mesmo... Hoje tu tá ajudando e daqui a pouco tu pode ser ajudado por ela, né? No mesmo erro. No mesmo erro. Porque todo mundo não é imune a errar, né? Com certeza. O texto vai falar isso. Isso. Segue. Aí ele diz assim, ó, um espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Ó, então o apóstolo Paulo, ele já pega, no mesmo momento que ele está falando ali sobre restaurar essa pessoa, que a pessoa tem um espírito de humildade quando for fazer essa conversa, essa repreensão, e tendo cuidado de ti mesmo para que tu também não caia na mesma besteira. Ali ele já acaba com tudo esse negócio de superioridade dos homens, né? Isso. Porque tu pode incorrer no mesmo erro, então eles igualam irmão com irmão. Isso. Então o que a gente veja? Eu como vivi muito tempo dentro da igreja institucional, a gente sempre via muitas pessoas massacrando as pessoas que não conseguiam ter paz. Onde é que eu, em alguns momentos da minha vida, da minha caminhada, eu comecei a desconfiar de muitas maneiras, de muitas profecias que eles falavam dentro dos locais. Porque normalmente a profecia, pode observar isso onde você vai, onde já foi, essa profecia ela vai no âmbito de pegar um irmãozinho na fé. Massacrar um irmãozinho na fé. E o que acontecia? Vamos supor, você pega uma igreja que tem um pastor atrás, tem os presbíteros, tem aquele pessoal que fica ali em cima, alguns políticos metidos ali no meio, coisas assim. Você pega e nesse sentido, você observa como normalmente a profecia ela vai para detonar aqueles irmãozinhos que estão lá embaixo, aquela pessoa às vezes pobre, que está lá com dificuldade financeira, diversos problemas, tá? Ali atrás dele, em cima daquele púlpito, ali tem ladrões, enganadores, infiéis, tem um monte de gente ali atrás às vezes que está usufruindo do evangelho para benefício próprio.
Você nunca vê ninguém entregar uma profecia para aqueles que estão ali atrás dele, ali em cima no púlpito. É sempre para os irmãozinhos que estão lá embaixo. E quando Deus se faz presente num local, numa reunião de pessoas, se ele tiver que falar, porque Deus é justo, se ele tivesse realmente que falar para as pessoas que estão ali, as primeiras pessoas que ele falaria são aqueles que estão utilizando a fé de uma maneira errada, que é ganhando dinheiro, enganando, que é detonando os outros, obrigando as pessoas a viver de uma forma que eles não vivem e querem que os outros vivam. Então Deus primeiro falaria com esses que estão ali, para depois exortar os irmãozinhos. E na grande maioria das instituições é o contrário. Uma profecia vem para detonar o irmãozinho que está lá embaixo. E os que estão ali em cima, às vezes errando, fazendo um monte de besteira, não há uma palavra, não há uma profecia para aqueles caras ali. Biblicamente, todos os profetas da Bíblia primeiro se levantaram contra os sacerdotes e as lideranças religiosas para depois... E os reis, né? E os reis, para depois Exortar lançar o uma povo. palavra ao povo. A linha de classificação era essa, de todos os profetas na Bíblia. Mudou, vai mudar? Não muda. Não mudaria. Não muda. Boa noite, Renato. Então, assim, ó, ele vai dizer agora aqui no versículo 2: levais as cargas pesadas uns dos outros, é Gálatas 6 hoje, tá? É o último capítulo de Gálatas. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Faço a pergunta para vocês. Aqui está dizendo que existe uma lei de Cristo. Cristo deixou uma lei. Uma palavra ele deixou para a igreja. Para aquelas pessoas que estavam nos dias dele, vivo, e para aqueles que viriam depois. Eu resumo os 10 mandamentos em 2. Isso que Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo Como assim mesmo. como a ti mesmo. Entendeu? Então essa é a lei do Cristo. Fazendo aquilo, você está cumprindo a lei do Cristo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, levais as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Por que cargas pesadas? Porque muitas pessoas, hoje normalmente uma pessoa quando procura uma igreja, é que ela já está passando um perrengue feio. Ou é financeiramente, ou é em casa, ou relacionamento que acabou, doença. Normalmente uma pessoa que procura Deus, vamos dizer assim, que procura uma igreja, ela já está indo porque ela já está começando a sentir um cutuco meio forte em alguma área da vida dela. Então ela já vai muito propensa a acreditar em tudo que é falado. Por isso que essa pessoa, quando ela vai, ela naquele momento que ela está ali, ela não está ali para examinar o que está sendo falado. Por isso que hoje eu entendo que Deus usa tudo e todos para que a pessoa chegue na verdade do Evangelho. Por mais errado que seja, mas Deus usa por quê? Porque se a pessoa futuramente tiver um coração sincero, o próprio Senhor vai dar uma maneira dessa pessoa chegar na verdade do Evangelho. Mas no momento o que a pessoa precisava era aquela porta ali aberta. Ele vai lá, no intuito de escutar algo que alivie a alma dele. Aí o que acontece? Nesse tempo, muitos vão pegar alguém sincero e muitos vão pegar pessoas que não são sinceras. Mas como Deus zela pela palavra dele, ele vai fazer a parte dele. Então se aquela pessoa entrou ali, entrou acabada, detonada, problema financeiro, familiar, doença, seja lá o que for. Mas se ela está ali realmente por vontade de querer conhecer o que é certo, no começo ela vem por causa das dificuldades dela. Depois ela vai começando a fazer uma reflexão. Tá certo isso? Tá errado? É assim? Não é assim? Quantos de nós, né? Eu, Frank, quantas pessoas eu conheço que buscou a Cristo por alguma dificuldade? Muitos, a grande maioria esmagadora, vai por uma dificuldade, por um problema. Nós temos N problemas, vamos dizer assim, para buscar Deus. Então, quando a gente vai buscar Deus
por causa de um problema, a gente se torna realmente um alvo fácil para ser enganado. Agora, uma coisa é tu ser ganho naquele momento, ser enganado naquele momento. Outra coisa é tu permanecer sendo enganado pela tua vida toda. Então hoje a gente entende que Deus usa todas as portas que estão aí abertas. Todas elas. Para quê? Para que aqueles que são sinceros se manifestem. Uhum. Por quê? Porque se eu estou num lugar onde eu estou vendo, eu me converti ali, vamos dizer assim, me converti ali, cheguei ali, bah, que coisa gostosa, isso. Só que o tempo vai trazendo, como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu andava e agia como um menino. Quando eu sou adulto, eu ajo e ando como um adulto. Então, quando eu era menino, eu aceitava aquilo dali tudo. Para mim não tinha problema nenhum. Eu estava ali porque me fez bem. Quando vai chegando a maturidade no Evangelho, aí eu tenho que começar a analisar. Para isso aí está certo ou está errado? Vocês acham que quando Lutero fez a reforma na Igreja Romana no passado, lá em 1500, se eu não me engano? 1500, 1600. Eu falei 1500. Lutero, quando começou, não era a melhor coisa do mundo. É aqui mesmo, me encontrei, que lugar legal. Só que chegou um tempo que Lutero começou assim, mas para aí. Para mim conquistar um terreno, a minha morada no céu, eu tenho que subir essa escadaria de joelho? Não tem isso na Bíblia. Ué, eu posso comprar uma escritura de um terreno no céu? Mas como? Essas coisas começaram a incomodar Lutero. Quando ele entrou, ele se preocupou-se que, que legal, que amor que tem entre o pessoal, que coisa boa. Que é assim que acontece com nós todos quando a gente entra para o corpo de Cristo. A gente gosta, a gente ama daquilo dali, se torna um lugar legal, as pessoas são legais. Até que tu chega à maturidade. Quando tu chega na maturidade, tu começa a enxergar as coisas que tu não queria enxergar. Porque quando a gente é adulto, quando nós éramos pequenos, quando nós éramos criança, a gente se brigava um com o outro, jogando um futebol, uma partida de taco, uma coisa assim, se brigava, ia tudo pro pau ali na hora, no outro dia o que que acontecia? Estávamos tudo conversando, brincando, rindo de novo. Quando a gente é adulto, que acontece essas mesmas coisas, vamos jogar uma partida de futebol de taco, e o pau quebra, tu já não consegue mais perdoar da mesma forma como tu era pequeno. Por quê? Porque a maturidade nos faz enxergar coisas que a gente não queria enxergar. Ou não enxergava quando era pequeno. Uma coisa para ressaltar aí, e não é erros de conduta. Porque erro, todo mundo erra, né? A questão é de não pôr em linha o que foi escrito. Tu deturpar a palavra, tu deturpar a direção escrita no Evangelho e tal. Quando a gente começa a observar isso é que se irrita. Porque problemas a gente tem problema em qualquer agrupamento, né? A gente vai ter problemas, vai ter pessoas errando, mas quando esse erro infringe, se apropriando da Bíblia para falar besteirol, aí envolve a doutrina. Aí envolve a doutrina, então daí a pessoa precisa se posicionar, né? Quer dizer que a pessoa não vai mais errar? Vai errar. Mas aí se tiver alguém para repreender e a outra pessoa, qualquer um dentro do grupo, for repreensível, né? Que aceite repreensão, e as coisas vão se ajustando, os enganos, os erros não vão tomando conta ou tomando ambiência naquele lugar. Uhum. E a doutrina vai crescendo sadia. Então é basicamente isso, né? De deixar se pensar, né? Eu sempre falo, para a gente questionar, não precisa duvidar. Questionar não é necessariamente duvidar, mas é questionar, é ser inteligente, buscar saber. E isso não é rebeldia. Não, né? Não. Em momento nenhum. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui nessa carta do apóstolo Paulo, principalmente nesse capítulo 6? Por que ele está falando aqui de olha para ti mesmo? Porque a gente, eu tiro por mim, quando eu me converti, quando eu entrei para dentro do corpo de Cristo, na época que eu me converti, eu entrei para dentro da igreja, do sistema, de uma instituição religiosa. Conforme eu fui amadurecendo e fui lendo a palavra de Deus, eu fui começando a ter alguns posicionamentos que eu comecei a questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que é assim? Isso é sadio, é necessário para ti. É tão necessário
que uma das únicas igrejas que o apóstolo Paulo elogia na época são os bereanos. Porque ele diz que eles eram nobres, porque eles examinavam tudo que o apóstolo Paulo falava, se era verdade ou não era. Então, quem não deve, não teme. Quem não ensina o que está errado, não proíbe as pessoas de ler, de entender e de questionar. Nós temos realmente que ter pessoas que queiram aprender o que é certo e o que é errado. O que é uma rebeldia? O que se torna uma rebeldia no meio da igreja? É aquela pessoa, vamos supor assim, nós vamos ter um assunto polêmico. Irmãos, tal dia nós vamos debater sobre esse assunto. Vamos pegar batismo. Nós vamos debater aqui, é necessário batizar nas águas ou não é necessário? Aí o que acontece? Vai ser feito ali um estudo, e o que a igreja faz? Como Deus da época da igreja primitiva, chega-se num consenso, aquilo que a grande maioria decidir é o que fica colocado para a igreja. E os outros que estão junto, se quiser continuar andando junto com a igreja, tem que aceitar o que a grande maioria entende. Ele pode continuar tendo um pensamento contrário? Pode. Só que ele não pode mais arrumar contenda com aquilo dali. Aquilo dali já foi uma coisa que foi estabelecida. Entendeu? A não ser que futuramente o Senhor venha dar uma revelação, alguma coisa assim, e a pessoa, não, realmente nesse assunto aqui nós estávamos errados. Se ajusta, né? Mas se ali no âmbito da igreja, naquela reunião, foi decidido, não adianta mais ficar discutindo sobre aquilo. Então isso é uma rebeldia. Aí tu não está deixando com que a coisa ande. Tu está tentando barrar o corpo de Cristo de aprender o tempo inteiro. Mas assim... Ô, Sander, mas normalmente nos âmbitos das igrejas tradicionais, um decide o que é o certo e o que é errado. Esse é que é o problema. É onde mora o perigo. Então, se vários decidirem, a probabilidade de a coisa andar em mais linha, a doutrina andar mais em linha, é uma porcentagem muito maior. Agora, quando um só decide, ó, gente, vamos para cá, vamos para lá, recebi uma nova direção, só ele, não é questão de não achar que a pessoa possa ter uma direção.